Lunete se perguntava por que o Elcis está te encarando, e se tem algo no seu rosto, e o Laurel mandou ele parar de encarar a sua irmãzinha, mas o Elcis falou que a princesa Lunete é bem quieta para um bebê, e ele nunca encontrou uma criança assim antes. O Laurel respondeu que sim, ela não chora muito como os outros bebês, fazendo com que o Elcis perguntasse se ele não está, supostamente preocupado, mas o Laurel perguntou por que ele estaria. O Elcis disse que em alguns casos, é incomum para uma criança ser assim quieta, mas Lauren duvidava que ela tem algum problema. Os médicos disseram que sua irmã é muito saudável, parece não ter encontrado nada de errado com ela. Nisso Elcis falou que mesmo assim ele está preocupado, ele tem um irmão mais novo, e ele chora muito. O que o Lauren respondeu, que a sua irmã e o irmão dele são diferentes um do outro, ao contrário do irmão dele, a sua irmã é especial. E não querendo mais questionar mais nada, o Elcis perguntou se ele podia segurar ela, mas é claro que o Lauren não permitiu. O Elcis dizia para ele não ser tão mal, e te deixasse segurar a princesa só um pouco, mas de repente ele ficou assustado, quando ele viu que a Lunete estava encarando ele friamente. Isso fez o Elcis tremer de medo, e ele perguntava por que ela está te olhando desse jeito, e pensando Lauren dizia que isso foi bastante estressante. E logo depois ele disse para o Elcis, que às vezes ele sente que Lunete entende o que ele fala, e a sua irmã deve ter o cérebro de um gênio. Mas de repente, a Lunete ficou com medo ao ouvir uma voz, e essa voz pertence ao imperador, que apareceu aonde eles estão. No dia seguinte, a Lunete se perguntava onde está o seu irmão. Ela não encontrou ele desde que eles encontraram o imperador. Ela ficou com raiva se perguntando se o imperador feriu ele. E voltando para o que aconteceu antes, o Lauren respondeu de volta ao imperador, e disse que a sua irmã não é uma coisa. A Lunete disse que aquilo foi tão assustador, mas ela tem certeza que o seu irmão velho está bem, então por agora, ela deve aproveitar, mas é desconhecido para ela se o imperador ficar insano e decidir te matar. E quando ela viu outra flor perto dela, ela foi tocá-la. Isso fez com que a Amy falasse que a sua Alteza está certo. A princesa de fato é atraída pelas flores. Parece que a princesa e sua Alteza estão se dando muito bem, e Lunete também acha isso. E logo ela ficou bastante surpreendida, quando ela percebeu que o imperador estava ali, e ela perguntou, o que ele está fazendo ali? Então a Amy deu saudações à sua majestade. Enquanto a Lunete ficou bastante assustada, se perguntando por que ele está te encarando desse jeito, e se ele finalmente decidiu encerrar a sua vida. E logo depois, o imperador mandou a Amy entregar a princesa, deixando a Lunete em choque, e sem ter nenhuma escolha a Amy foi obrigada a dar a Lunete para o imperador, já que ela é simplesmente uma empregada, e Lunete dizia que a Amy te traiu. E depois que ela a entregou para o imperador, ele mandou a Amy se retirar. A Lunete estava em pânico, por ter ficado sozinha com o imperador, dizendo que ela não quer morrer ainda. Então o imperador andou até uma mesa e sentou na cadeira, e nisso a Lunete começou a cair no sono, mas ela não podia dormir agora. Se ela dormir, tem a possibilidade dela não acordar mais, porque esse homem vai te matar. Mas mesmo assim, ela não conseguiu se manter acordada, e acabou dormindo no colo do imperador. No palácio corria o boato sobre o imperador que carregou a princesa. As pessoas não queriam acreditar nisso. Uma empregada disse que talvez ele esteja desenvolvendo sentimentos pela princesa. A outra respondeu dizendo que se esse for o caso, ela se sentiria tão feliz pela princesa. Logo depois apareceu a Amy, que está ensinando a Lunete a caminhar, e como a Lunete já sabe dos rumores, ela dizia que não tem como o imperador gostar dela. E mais uma vez o imperador apareceu, deixando as empregadas em choque. E a Lunete ficou nervosa por ele ter aparecido de novo, porque ela esperava que seu irmão mais velho fosse te visitar, e genuinamente te entristece, pensar que ele talvez poderia ter te esquecido. Ela está nervosa, pelo jeito que o imperador te encara, é como se ele já estivesse ansioso para te matar, mas logo ela viu uma pessoa que não conhecia, e perguntou quem é esse cara. Sabendo que a princesa está aprendendo a andar, o imperador pediu para Amy os deixar, e ela poderia sair. E depois que a Amy saiu, o imperador deu um presente a Lunete. Isso deixou a Lunete bastante surpreendida, porque de acordo com o livro que ela leu na sua vida passada, um presente quer dizer algo dado, voluntariamente sem receber nada em troca.
mostrar atenção para alguém, ela nunca recebeu um presente antes. Ela não pode acreditar que o imperador seria a primeira pessoa a te dar um presente, e ela se sente tão feliz, e em seguida ele carregou ela, e então dando risadas ela o chamou de Papa, pegando assim de surpresa o imperador. Depois disso uns anos se passaram, e mostrou que o cara adiante se chama Joseph, mostrando também que a relação dos dois é muito boa, e ele foi ali para lhe dar os macarrões, o que deixou a Lunete bastante feliz, dizendo que iria dividir eles com M e os outros. E logo ele se despediu, porque ele não quer enfurecer sua majestade. Isso fez com que a Lunete se perguntasse se o imperador não gosta do fato de Joseph ir te visitar, e 4 anos se passaram desde que o imperador e sua alteza pararam de te visitar. Ela também foi proibida de andar em qualquer lugar do castelo, a não ser o seu quarto e o jardim, e ela pacientemente esteve esperando eles, mas ninguém apareceu. A única pessoa que continua a visitar até agora é Joseph, o guarda pessoal de Sua Majestade. Ela pensou que finalmente iria experimentar o amor das pessoas que são importantes como sua família nesta vida, e ela não sabe o motivo deles terem desaparecido de repente. Então a Lunete gritou dizendo que ela odeia o imperador e odeia o príncipe, e logo a Amy apareceu assustada, pois esteve procurando por ela por toda parte, e não era para ela vagar por aí, ela estava preocupada. E nisso a Lunete pediu para Amy colocar algumas flores no vaso, perto da sua janela de novo. Mas então foi isso, gente, e não se esqueçam da nossa meta de chegar aos 1000 inscritos para me apoiar, e continuar trazendo vídeos para vocês.